Marilda. Oi, Marilda, tudo bem, querida? Tudo bem, querida? Sim, eu estou vendo todos vocês estão lindos. Já estamos ao vivo, Vera. Ok. Podemos começar? O meu? Aí, agora começou. Começou? Ok. Podemos. Boa noite a todos e todas. Estamos começando uma mesa especial de autores do Caderno Sespuc, Saramago, Amor e Engajamento. Eu tive o prazer de ter colegas, estou conhecendo pessoas, esse é um espaço de irmandade, num grande sentido, assim, num sentido maravilhoso, que essas imagens vão se ampliando, e a gente vai conhecendo pessoas, as palavras das pessoas que estão voltadas para Saramago. Nós temos aqui conosco hoje, eu vou falar na ordem alfabética, professor Augusto Rodrigues, professora Isabela Padilha, professor Marcos Eustáquio e o professor Matheus Roque. Eu gostaria que cada um de nós terá 15 minutos para falar, mas eu gostaria que antes de cada fala, ou talvez pudesse agora, cada um falasse 1 minuto sobre si mesmo, se apresentasse para o público saber quem nós somos, e aí, em seguida, eu vou sugerir a ordem alfabética, nós começamos a falar 15 minutos para cada um. Eu aviso a vocês aqui no chat quando estiver perto dos 15 minutos. Tudo bem assim? Enquanto nós falarmos, os outros com microfone... nós podemos sair também da imagem, e só a nossa imagem ficar quando estivermos falando, e os microfones desligados para não dar microfonia, tá bom? Boa noite a todos, bem-vindos. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Vera Lopes, e eu sou professora na PUC Minas, da área da literatura, e trabalho especialmente com Saramago, coordeno um grupo de pesquisa do qual eu me orgulho muito, que se chama Saramago, Leitor de Marx. Como o próprio nome sugere, nós estudamos a relação entre esses dois grandes nomes. Bem-vindos todos. Nós teremos agora um tempo de apresentação de trabalhos e depois uma meia hora para o nosso debate. Tá bem assim? Vamos lá. Isabela, Augusto, por favor, você começa? Perfeito. Meu nome é Augusto Rodrigues da Silva Júnior. Sou professor de literatura na Universidade de Brasília, coordenador da Cátedra Agostinho da Silva. Venho há alguns anos trabalhando com José Saramago. A gente estivemos agora a 10ª semana do Desassossego, a partir de Saramago, Pessoa e a Lusofonia. E é uma grande alegria poder compartilhar esse diálogo com a professora Vera Lopes. Gosto muito dela, do grupo e da proposta dela. Não tem uma leitura tão certeira quanto essa aproximação entre Marx e Saramago. Então, é sempre uma alegria poder dividir a mesa, ainda no campo digital, mas em breve estaremos juntos. É isso. Gente, ele esqueceu de falar uma coisa, ele é poeta. Tá bom? Esqueceu de falar. Não é, Augusto? Tem uma carta na manga aqui, mas vamos ver o tempo. Ok. Então, vamos lá. Os outros vão se apresentar ou eu já começo apresentando o meu trabalho? Pode começar, e cada um, quando for falar, se apresenta. Isso. Então tá bom. Então, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho, né, que foi a partir do texto, da ideia que foi apresentada no Caderno Sespuc, que a gente titulou As Intermitências da Morte, José Saramago na Tanatografia que Ama. Em primeiro momento, eu queria falar um pouquinho desses processos de escrita da morte e como o Saramago vai ser, né, um dos pilares dessa teoria. Então, embora a gente tenha toda uma tradição da escrita de diálogo, da escrita do diálogo dos mortos, né, cuja referência são as narrativas orais, ancestrais, e, por outro lado, no campo da literatura, né, a gente tem a Odisseia, as tragédias, enfim, e os diálogos socráticos e os diálogos luciânicos. Mas o que vai dar, realmente, consolidar e vai dar nome a essa nossa teoria, né, a partir do exercício que a gente chama de crítica polifônica,
que é buscar também, né, essa movimentação de vozes no próprio exercício da crítica. Então, são 3 figuras que vão movimentar essa própria ideia de Thanato, né, Thanato escrita, né, escrita de morte, Thanatografia, e o livro que vai, de certa forma, batizar mesmo, né, essa nossa teoria, que ela já, ao longo das décadas, ao longo dos anos, né, ao longo dos percursos, ela foi mudando de nome, mas é mesmo com as intermitências da morte. Então, quando a gente trabalha, quando a gente volta a esse livro, né, livro de 2005, a gente também está movimentando nossas forças, né, nossas formas de pensar essa longa tradição. E a outra figura, claro, né, Freud, né, também nessa grande construção. Então, essa escrita de morte não é exatamente só sobre esse diálogo dos mortos e todas as potencialidades dele, mas dessas forças que movem o humano, né? Então, nesse jogo entre Eros e Thanatos, né, ou Eros e Thanatos, como a gente fala aqui no Brasil, também esse movimento, e claro, né, sempre trazendo a autoria e nossa outra referência, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o seu defunto autor, e seus outros defuntos pensadores, o próprio Quincas Borba, um defunto filósofo, o conselheiro Aires, outro, né, defunto autor, em outra instância. Então, isso posto, trouxemos, né, essa variante. Então, de tempos em tempos, a gente está sempre buscando, a partir mesmo da própria epígrafe das intermitências da morte, né, que é um epígrafe que o Saramago vai forjar. A gente fez todo já uma pesquisa no próprio Wittgenstein, em alemão, e a gente não localiza exatamente essa passagem como o Saramago trouxe, né, nas intermitências da morte, mas é esse jogo, né, de pensar na morte já movimenta todas as engrenagens. E no percurso, né, além de todos os caminhos que o Saramago forjou, percorreu, o que até ele mesmo propôs, né, naquela relação entre a estátua e a pedra, que a gente não adota, né, normalmente a gente fica buscando outras formas de fazer esse percurso com Saramago, mas nesse caso específico a gente tem 3 obras. O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 1984, depois Todos os Nomes, né, que é o livro da fronteira ali entre o Saramago antes e depois do Nobel, que também pode ser pensado, né, em 2 formas, antes e depois, enfim, e As Intermitências da Morte, nessa espécie de trilogia dentro da sua obra, embora a ideia de Thanatos se espraie em outras obras, mas a gente pensando, voltando aqui para o universo do Diálogo dos Mortos, a gente tem 3 elementos muito marcados nessas obras. No Ano da Morte de Ricardo Reis, além de todo esse processo de confronto do mito, do literário, que é Saramago dialogando com Fernando Pessoa, dialogando com Ricardo Reis, movimentando seus heterônimos, ainda ali naquele universo, né, muito camoniano, e o próprio narrador desse livro, segundo as leituras que vimos fazendo esses anos todos, e aí é importante trazer também a leitura da Ana Clara Magalhães de Medeiros, que a gente vai estar em outra mesa, né, amanhã, também nesse evento. Então, é muito importante porque no ano da morte de Ricardo Reis, a gente tem o Fernando Pessoa enquanto defunto personagem, né? Então o Saramago também usa essa estratégia, né, do diálogo dos mortos, dessa figura fantasmagórica, para poder enfrentar o próprio mito, e nessa movimentação o seu narrador, a partir das nossas teses, das nossas ideias, a partir desses anos todos estudando as intermitências da morte, o Saramago também cria um heterônimo, ou um narrador que fica ali entre a heteronimia e a ortonomia, ou alguma coisa nesse intermédio, já que é também uma prosa de ficção. Todos os nomes, para nós, né, além de ser um livro também de profunda uma teoria filosófica da escrita da morte, um livro feito de quase nada, mas esse quase nada que é tudo, porque vai se constituindo de uma busca a partir de um personagem muito simples, muito simplório,
né, a partir de uma imagem de uma pessoa, imagem de uma personagem, pensando que é livro, imagem né, de uma busca de um documento, né, falta, né, o documento de óbito, o Saramago vai movimentar novamente toda essa escrita de morte, vai movimentar toda uma forma de tradução, com esse personagem que também se chama José, então aplicando aí camadas, né, com esse nome, heteronome, homonimia, que ele, né, gosta muito de trabalhar, e ao mesmo tempo essa personagem, né, que é a personagem que não tem nome, é uma personagem que eu comparo muito ao Godot, de Esperando Godot, que é a personagem que, ao longo do livro, né, tem que dar um spoiler, a gente vai descobrir que ela era uma personagem suicida, mas que toda a busca do senhor José, que vivia na conservatória, aquela espécie de cartório de um lugarejo qualquer, um lugarejo de língua portuguesa, de uma cidade, de um país em língua portuguesa, né, dessa fábula lusófona que o Saramago também sempre constrói, né, ela vai ser a presença em todo o livro, e é muito interessante pensar, né, que é justamente nessa fronteira desse livro que Saramago vai se tornar esse Saramago digno de nossa comemoração nesse centenário. Agora, para chegar nas intermitências da morte, e falar um pouquinho aqui do nosso diálogo, buscamos, né, mais uma alternativa dessa encarnação da morte, nas intermitências da morte, um livro tentando explicar um pouquinho o enredo e a forma de construção. É um livro que tem um conjunto de vozes, digamos, na primeira parte. Saramago não vai fazer exatamente um corte, mas ele vai movimentar todo um conjunto de ideólogos, tendo as referências do pensamento ocidental ou universal, se a gente quiser chamar assim, sobre morte. Então a gente tem a visão filosófica, a visão social, a visão religiosa, enfim, a visão das práticas mortuárias, enfim, todas as perspectivas, a visão do poder, a visão corporal, a visão do envelhecimento, enfim, tudo isso vem ao embate, porque no dia seguinte ninguém morreu. É essa frase que abre o livro, é essa frase que movimenta toda a obra, mas ao longo dessa leitura, a gente descobre uma morte cadavérica nessa tradição também, né, da representação iconográfica da morte, essa morte que tem lá a sua foice, a sua gadanha, em português de Portugal, uma gadanha que fala, uma gadanha divertida, inclusive, que também trabalha, como a própria morte, que tem o trabalho de tirar vidas. E nessa espécie de greve da morte, instaura-se, né, nesse conjunto coletivo, né, uma espécie de trágico antigo, que o Saramago vai se utilizar, né, que é um problema que movimenta todas as instâncias de uma trama. Quem vai fazer isso bem no começo do século XX, quando Saramago nasce, é o cineasta Buñuel, né, tem vários filmes que movimentam, né, O Anjo Exterminador é o grande exemplo disso. Enfim, temos o próprio José J. Veiga, aqui em Goiás, no Brasil, Ionesco, na Romênia, já movimentando essas formas coletivas, né, de criar esse problema. Em outro momento, para a gente pensar nessa tanatografia que ama, a gente chega a um segundo momento do livro. A morte escreve cartas, né, para avisar da iminência de óbito. O personagem violoncelista não morrendo gera todo esse problema, e a morte precisa encontrá-lo e ir atrás dele. Antes de fazer isso, ela escreve, né, para um canal de TV, então é uma morte que vai ali percorrer os meandros do jornalismo, como o próprio Saramago, antes também de se tornar esse romancista, né, e poeta de grande envergadura. E a morte se depara também com uma figura, e aí a gente retoma os 3 livros para fazer essa ponte de novo. A gente tem ali aquele Ricardo Reis encarnado, então no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, a gente tem um heterônimo que teve obra, que foi criado a partir do Fernando Pessoa, e que volta nesse romance como um ser de carne e osso, que vai conviver com esse ex-ortônimo falecido, que vai ser, né, um fantasma ou uma espécie, né, de
fantasmagoria heteronímica, porque agora é o próprio Pessoa, né, que é esse outro do Ricardo Reis. Então o Saramago movimenta essa Constituição, mas ao mesmo tempo, para chegar nessa tanatografia que ama, a gente tem esse personagem que vai viver também ali as suas relações humanas no nível amoroso, no nível político, no nível prático, né, com toda aquela questão da ascensão dos regimes totalitários que vão percorrer toda a Europa ali a partir de 1935, que é o ano da morte de Fernando Pessoa, e 36 seria, né, o ano da morte de Ricardo Reis. Lembrando que no livro a gente não vê Ricardo Reis morto, a gente só vê Ricardo Reis indo embora com o fantasma. Então tem todo um jogo aí entre esse morrer e matar o heterônimo do outro e encarnar o heterônimo de outro. Então Saramago também utiliza essas ferramentas. Em todos os nomes, para ir encaminhando o desfecho aqui, depois o Marcos também vai falar das questões mais específicas, né, do nosso artigo e da nossa escrita, mas em todos os nomes, a relação amorosa, vamos dizer assim, é muito mais, né, numa busca, né, de transformação, porque, na verdade, o senhor José vai buscar esse documento, que é essa busca de uma pessoa, e por isso ele vai passando por todo um processo de mudança, e que vai, né, transformar esse personagem em né, para a gente usar de um modo bem aberto, mas é um personagem que vivia ali preso ao seu trabalho, isolado, né, o último funcionário, né, a morar dentro do trabalho, né, naquelas casinhas, enfim, quem conhece o livro. Então, quase no processo alheio, de alinhamento, um processo de alienação, e nessa busca ele passa por uma grande transformação. E embora ele descubra que a personagem esteja morta, ele continua investigando, continua para saber da vida dela e depois para saber da própria vida dele, né, e o que ele fez nessa condição de ser alienado. E para trazer as intermitências da morte, né, um livro que tem essa capacidade, é um Saramago muito despojado, que o Saramago próximo ali também, né, da Viagem do Elefante, o Saramago de Caim, que é esse Saramago ali quase compondo uma espécie que a gente chama de novela, né, que fica entre a novela e o romance, mas pega um tema específico e vai desenvolvê-lo, e essas últimas obras têm uma certa simplicidade, né, no sentido já de uma circulação, de um domínio da prosa, um domínio da técnica, e é o próprio Saramago já nessa condição, né, mais velho, né, essa condição de Nobel, enfim, reconhecido no mundo todo, já podendo escrever, né, com um certo domínio, né, dessa arte de contar história. Mas nesse livro, né, estou falando isso porque ele tem também uma certa característica, vamos dizer assim, de simplicidade, né, nessa tanatografia que ama, no sentido, né, de que é um personagem, a morte, que se amorifica, né, que se mulherifica, como a gente coloca no nosso artigo, e se transforma em mulher, então para, né, de matar. Então esse é um ponto muito importante a gente pensar, né, tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, né, todo esse nevoeiro, essa ascensão de totalitarismo no nosso país, e né, a gente está falando disso, né, dessas pandemias, dessas epidemias que o Saramago está sempre trazendo. É interessante ressaltar que ele faleceu escrevendo Alabardas, Alabardas, já pensando na greve das armas. Imagina, a gente elegeu uma figura que o sinal dele, né, era justamente esse, agora a gente está tentando eleger, né, mudando esse sinal, né? Então, o Saramago imaginou mundos com os fazedores de arma em greve, né? Então, é muito interessante pensar nisso. E, para finalizar, essa morte que encarna, que incorpora, que mulherifica, né? Que sai desse trabalho também parecido com o do senhor José, um trabalho só de ficar matando os outros naquela língua, naquela localidade, e, de repente, né, descobre a arte, descobre esse violoncelista que também passou uma certa vida, né, não alienada no sentido marxista, mas aliada, né, na sua simplicidade, na sua condição, né, de músico de orquestra, de um determinado lugar, de uma cidadezinha qualquer, e né, nesse encontro
a gente ressignifica toda a obra do Saramago, ressignifica o próprio livro, e com a maestria e a mestria que o próprio Saramago sempre teve, ele coloca, né, as suas também, vamos dizer assim, as reverberações marxistas, porque ele vai movimentando, né, com essa frase que abre o livro e que fecha o livro, né, ele vai movimentando camadas dialógicas, camadas filosóficas, e fazendo a sociedade, né, olhar para si mesmo, né, e a chance que a pandemia nos deu foi essa, e a gente desperdiçou, né, embora a gente que viva de fazer isolamento, já que estudamos literatura, né, a gente sempre insiste, né, porque a gente acredita, né, nessas mudanças, acredita, né, nessa busca por mudanças, né, embora a gente esteja sempre mais perto da fantasmagoria, mais próximo de um José ou do próprio violoncelista, mas, né, é nessa falta, né, que o ser sente, né, nesse sonho do verbo amar, como coloca o Drummond, né, que esse estudo da morte, esses ensaios sobre a morte que o Saramago construiu, né, é que ele traz, né, essa fórmula ou essa forma que é a verdadeira área, né, outra área do conhecimento, que é o amor. Então, se no dia seguinte ninguém morreu, que no outro dia, né, todos possamos amar. É isso, muito obrigado. Obrigada a você, Augusto. Já tem uma pergunta separada aqui, que uma coisa que você falou muito... É interessante que os discursos que a gente faz sobre literatura acabam ficando literários mesmo, né? Uma série de doses metafóricas, um discurso que fica dentro do espaço da ficção. Muito bonito de ouvir falar. Eu vou passar a palavra para a Isabela, e, Isabela, você se apresenta e se você tem os seus 15 minutos. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela, né? Eu sou doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá. No meu mestrado, eu estudei a obra do Homem Duplicado, de José Saramago, também estudei na graduação, né? O ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez, e agora no doutorado eu tenho um corpus maior onde eu investigo as prosas contemporâneas da literatura portuguesa, e o Saramago, com certeza, continua no meu corpus. O trabalho que eu selecionei para enviar para a CESPUC foi um trabalho que nasceu mediante uma disciplina que eu cursei durante o mestrado, onde eu tive uma oportunidade única de mergulhar na história da teoria do romance e nos seus desdobramentos. Então, como eu ainda estava em fase de cumprir créditos do mestrado, eu estava explorando as narrativas saramaguianas no geral, num processo de unir o que eu estudava com a compreensão da obra dele como um todo. E nesse caminho foi que eu tive a oportunidade de grata de esbarrar nas crônicas dele, né? Então, numa sincronia que eu praticamente considero, né, uma sincronia com o universo, com o destino, casou de, na semana que eu estava estudando a teoria do romance de Lukács, eu ter lido uma crônica denominada Sem um Braço no Inferno, do Saramago, que está presente no livro da Bagagem do Viajante, no qual ele realiza um intertexto incrível com a Divina Comédia do Dante. Então, quando eu realizei essa leitura, eu tive uma expansão muito grande do meu pensamento, mediante a obra do próprio Saramago, e de tudo que eu estava lendo, né, de tudo que eu estava experienciando. Então, lidando com esse corpus, né, passando a investigar mais sobre as relações de Saramago com a própria obra do Dante, e principalmente das relações do como eu poderia inserir talvez a teoria do romance mediante essas relações, eu passei a perceber que muito mais para além do que com a crônica, né, do Sem um Braço no Inferno, tinham na obra do Saramago como um todo contextos específicos de relação com a obra do Dante, né? Então eu comecei a estender um pouquinho o meu corpus. Então, um conceito que me atravessou, né, durante essa pesquisa foi o conceito de ironia, performado por Lukács na obra do Teoria do Romance, porque a ironia para ele não é essa ironia que a gente entende normalmente, né? Eu faço até esse trabalho de recapitular o que seria essa ironia que a gente conhece, né, como esse conceito de dizer o que não quer, de dizer o que não está pensando, né? Mas de uma forma onde você subverte os sentidos, né, como a gente conhece a própria ironia, e desenvolver
por meio da ironia do Lukács, né? Porque o Lukács ele acreditava que a ironia era um auto-reconhecimento da impotência do sujeito. Então, quando o sujeito não conseguia mais significar pela linguagem na sua literalidade, ele passava a significar pela ironia, né? Então, esse conceito de ironia ele desenvolveu principalmente quando ele analisou o romance alemão, né? O surgimento do romance no romantismo alemão. Então, o sujeito que antes o Lukács caracterizava na época, né, via-se totalizado, com destino marcado. Então, ele não tinha preocupações com a sua existência, né, porque ela estava guiada por um divino. Então, o sujeito da epopeia, ele é um sujeito sempre totalizado, né? E quando a gente vai para um sujeito que ele protagoniza um romance, né, um sujeito, o herói do romance, no caso, ele é um sujeito sempre que lida com a complexidade da vida, né? Um sujeito responsável pelo destino dele, pela frustração dele. Então, ele é um herói na epopeia do mundo abandonado por Deus, como o Lukács sempre menciona na sua obra, quando ele vai falar do que seria, né, o romance em si. E quando a gente para pensar nesse herói dessa epopeia do mundo abandonado por Deus, eu penso no próprio Saramago, não apenas nas obras dele, né, nos próprios heróis do romance dele, mas nele mesmo, né, nesse sujeito que cumpre essa posição de escritor de romance, né, de refletir sobre essa impotência, né, sobre esses conflitos mediante ao mundo, de conseguir se enxergar, né, enquanto destituído de uma totalidade, de uma religião, que procura por um sentido, um destino, né. O Saramago ele ecoa essa presença de um sujeito romanesco, né, de Lucatiano, até mesmo na sua própria essência, né, acho que muito para além dos próprios heróis que a gente tem nas obras dele, né. Então, se a gente for parar para pensar, é muito interessante, né? Porque ele tem uma necessidade de se colocar como personagem, muitas vezes, né? A própria narração dele é muito intrometida, então ele tem uma espécie de caricatura do próprio ato narrativo, né? O próprio Saramago. Então tem uma outra crônica, né? Que é chamada Uma Carta de Longe, Uma Carta com Tinta de Longe, que também está na bagagem do viajante. Ele menciona que quem escreve procura ocultar um defeito, um vício, matar a seus próprios olhos indecentes. Quem escreve está traindo alguém. Então, eu acho tudo isso muito forte, né? E muito simbólico dentro da literatura do Saramago. Então, em obras como, por exemplo, O Homem Duplicado, que eu analisei na dissertação, ele ironiza o próprio trabalho do narrador, ele ironiza o próprio valor do gênero romanesco. Então, a gente tem uma própria sátira do que ele mesmo é, né? A gente tem uma sátira do que ele escreve, do modo como ele escreve, então ele está sempre zombando de si mesmo, como um ato de lidar com esse reconhecimento dessa impotência mediante os dilemas que ele vive dentro do mundo, né? Mediante a resolver esses conflitos que ele tem para com o universo, né? Em sua totalidade. E eu acho isso muito interessante, né? Então eu passei a esmiuçar um pouco mais desses traços. Quando a gente para pensar, né, mas no final das contas, né, como que eu versei a relação disso com o Dante, né? Porque o Dante ele é uma obra muito conhecida, muito complexa e muito gigantesca, então eu me foquei mais nas glossas infernais, mediante principalmente ao fato de na crônica, que foi a primeira que me impulsionou nesse raciocínio, que foi o Sem o Braço no Inferno, ele faz uma relação direta com o inferno do Dante, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, e tem um teórico inglês chamado Joseph Falvo, que ele escreveu um artigo sobre a ironia da decepção no Malebouge, que é o canto infernal, né? Então, ele menciona que o Dante ele leva o leitor a examinar mais de perto o poder do discurso e o modo como ele pode tornar-se uma fonte de salvação ou perdição, mas também de refletir sobre o verdadeiro significado da própria comédia, uma mistura de falsidade e verdade, um preceito que podemos considerar como uma reflexão do próprio Dante sobre a escrita, de modo a ironizar os processos dele. Então, quando ele chega, inclusive quando Dante chega nas portas do inferno, né, quando a gente vai ler o inferno, ele vai estar escrito a seguinte mensagem, né? Livra-te desse circunspecto, toda a tibieza esteja morta, que chegando, ora estamos desse conspecto, das tristes gentes das quais já te disse que tem perdido o bem do intelecto. Então, estar no inferno, estar numa situação infernal, principalmente, eu acho muito interessante, muito visceral, quando isso parte de um escritor, né? De um escritor que, inclusive, se faz personagem em sua obra, né? Então, é muito interessante a gente ver que já lá no próprio inferno do Dante, já lá na Divina Comédia, a gente já tinha essa reflexão da própria escrita, né? Que é uma categorização que muitas vezes, inclusive, as pessoas atribuem para um sintoma pós-moderno das narrativas. E eu acredito que o Saramago, nesse sentido, ele trabalha muito bem com
com essa questão de refletir o próprio ato da escrita, mas principalmente de ironizar as próprias incapacidades mediante a escrita. E o fato de eu encontrar que Dante também fazia isso, e o fato de que Saramago dialogar tão bem com essa obra do Dante, é um fato que me intrigou, é um fato que me instigou muito numa análise, né? Então, falando mais assim, né, no que diz respeito à crônica mesmo, que eu selecionei como objeto assim, mais específico de análise, né? A gente vai ter um narrador protagonista. É uma crônica muito interessante, porque ela tem um narrador protagonista que é um loiro, o narrador protagonista ele vai observar um loiro que está dançando no inferno. E como que vai se dar essa relação, né? Então, o Saramago começa narrando, como se ele fosse mesmo um personagem, assim, como nas crônicas ele se posiciona muito bem como o próprio Saramago, né? A gente pode subentender que seja ele. Ele está refletindo sobre os próprios impotências dele com a escrita, com o ato de escrever, com o fato de ser velho, estar escrevendo, o como que ele lida com esses impasses dele com ele mesmo, com a própria existência dele, com a própria figuração dele no mundo, né? E ele começa a fazer da ironia uma companhia nesse processo, né? Ele começa a interpretar o mundo por meio da ironia. E dentro da crônica ele faz da ironia um personagem, como se ela fosse um rei da zombaria, que e consegue colocar as pessoas num lugar de impotência, né? Porque quando você usa a ironia, você faz as pessoas reconhecerem que elas estão impotentes, porque você coloca elas no lugar aí do humor, do vexame. Então é muito interessante do como ele traz essa ironia como personagem. Só que isso tudo vai ser quebrado com essa figura do velho loiro que ele vai avistar. E é muito interessante como que ele constrói esse cenário antes de avistar o velho loiro, né? Que ele vai falar assim, ó: queria dizer que, apesar desse meu ar pacato e grave, que se limita a oferecer um sorriso ao convívio das gargalhadas, eu também desço aos infernos. Quando eu entro naquelas obscuras furnas, entre o relampejar do órgão de luzes e o decadear sonoro dos antifalantes, quando eu sinto o chão estremecer debaixo dos meus pés e vejo aquelas dezenas ou centenas de vultos contorcerem-se e vem-me a longa lembrança, se isso não vou de antemão decidindo, claro, os terceiros com que Dante explicou o inferno, e eu acho parecido. Então, ele fala que sempre que ele vai escrever, que sempre que ele vai fazer esse processo de observar a própria realidade e de usar da ironia para domar os próprios fantasmas, ele desce aos infernos. E numa dessas descidas aos infernos, ele acabou avistando um habitante desse inferno, que seria o quê? Um homem velho, loiro e manco. Então, muito para além de esse velho que ele se considerava e dessa pessoa impotente mediante aos desafios de escrever e de ser uma pessoa que possa ser compreendida por esse mundo, ele encontra uma pessoa no inferno já resignada, então ele já tem um destino total, e nesse destino total ele não precisa ter esse sofrimento que ele tem, né? Essa dúvida de se irei para o inferno ou não, se chegarei ao inferno, se estou condenado a viver no inferno, de não conseguir lidar com as palavras, de não conseguir lidar com a totalidade do mundo pelas palavras. Então, o sujeito que aparece na figura do loiro, ele é um sujeito de totalidade, né? Ele é um sujeito que, como o Lukács pontua, né? O sujeito da epopeia, eu consigo visualizar, né? Numa alegoria maior, assim, numa alegoria talvez mais intensa e mais complexa, mas assim, nesse sujeito que já tem um destino traçado e não precisa se preocupar com qual seria o destino dele, com se preocupar com o que vai acontecer com ele. Então, ele não é alcançado pela ironia. Então, aí a gente tem a maior sacada, a sacada mais genial dessa crônica do Saramago, que é observar que a própria ironia perde o poder dela diante desse sujeito total, porque ela não consegue exercer esse humor, ela não consegue causar essa impotência, porque ele já está sentenciado, então ele está feliz, e mesmo sendo um velho que manca, e dentro do inferno, ele dança feliz, e dança sem a intromissão de outras pessoas, dança sem se preocupar com a intromissão das outras pessoas, porque ele já está sentenciado. Então, o que eu consigo ver é que, então, para Lukács, então, a gente pode pensar, por exemplo, assim, se a gente retornar no próprio personagem protagonista, ele é um indivíduo atormentado pela inconstância dos seus dias, pelos fantasmas da existência. O velho loiro, ele já sendo habitante do inferno, ele não tem mais com o que se preocupar, porque o destino dele já foi traçado. Então, a gente pode perceber que, de certa forma, o sujeito protagonista é possuinte das características do sujeito romanesco, sobrevivente de uma cultura aberta, né? Dessa possibilidade de um destino não traçado e dessa possibilidade de existência de uma angústia, né? De crime, loucura.
e o homem louro de possuir características de sujeito das epopeias, de cultura fechada, de um destino pronto, do qual não precisa se preocupar com esses conflitos, né? Então, o mundo do inferno retratado na crônica é um mundo alheio de ideais, né? O velho não é um indivíduo, ele é uma persona, é um ser do mundo que gera desconforto, se perceber impotente, tanto que no final da crônica o Saramago pontua de uma forma visceral para a ironia, né? Ele fala assim para a ironia: não conheces esta música, deste palado não sabes e tens medo. Agora sim, a ironia, a tua vez, sai da jaula, ronda sorrateiramente o homem, afia os dentes gulosos habitados a uma doméstica ridícula pitança. Ele dança absorto, ele não dá por ti, por que não tacas? Chama-lhe de velho, maneta, outros nomes que está habituado a ouvir. Ele dança, infinitamente dança, afasta-se cada vez mais. Diz-lhe a Deus, ironia, enrosca-te na palha e dorme, se puderes. Então, com essa... Até a própria ironia, ela teme esse sujeito total, esse sujeito que não teme as outras pessoas, esse sujeito que sabe, esse sujeito resignado com o próprio destino, né? E se a gente retornar para a própria obra do Dante, o Falvo ele vai falar que a sutil lembrança da queda dos anjos e dos homens, cujo orgulho rompeu a ordem divina da criação no Malebolge, reflete a lei da justiça recíproca, que rege o mundo da miséria e da aflição. Então, é uma manifestação estrita de pecado como culpa. Então, a gente tem contextos patrísticos subjacentes, o sofrimento representa uma exteriorização da maldade, da corrupção espreita nas almas dos pecadores. Então, é uma imagem bruta e grotesca de anjos e homens degradados, a subversão da corrupção da ordem do sobrenatural, né? Manifestada pela distorção de uma bela imagem de Deus. Então, o Malebolge, no centro do qual os pecadores e perseguidores trocam eternamente de papéis os seus fúteis jogos de engano, em um fim no qual se encontra a gratuidade e salvação, o peregrino cristão consegue subir pelas ruínas que leva à expiação e à purificação. Então, como já está condenado, ele se liberta, ele tem esse momento de libertação desse destino visceral, né? Então, para o Lukács, o romance é a forma de aventura do valor próprio do indivíduo, no qual este é colocado em confronto com o mundo corrente, que converte com as ânsias e objetivos e colocando em um estado de sofrimento ao longo dessas jornadas. Então, o sujeito que ele está ainda vivendo no mundo, que ele ainda não está sentenciado, né, por assim dizer, ele acaba por ter esse sofrimento inerente, né? Então, Dante, como o Lukács preveu, antecedeu esse sentimento por meio da Divina Comédia, né? Esse sentimento de angústia. Porque mesmo sendo considerado um gênero de transição entre a epopeia e o romance, a gente já tem essas indagações, esse medo de ir para o inferno, da perca do intelecto, e ao mesmo tempo dessa resignação, dessa purificação dessa totalidade, né? De perceber que por meio da totalidade não há essa possibilidade de angústia, né? Então, a gente, por meio desse artigo, eu tentei vislumbrar esse furor, essa necessidade de busca, né, que esses escritores têm para si mesmos, essa existência de uma literatura e de uma saga de escritores como Dante Saramago, de lutar contra si mesmo, contra poderes que transcendem dessa batalha travada pelo próprio escritor, né, que se dispõe em reconhecer a sua impotência, né, em usar da ironia, um Saramago que usa tanto dessa ironia que a gente conhece, né, dessa ironia literária mais clássica, mas que, ao mesmo tempo, se faz enquanto ironia lucatiana, por reconhecer a impotência e fazer desse reconhecimento dessa impotência uma possibilidade de refletir a própria escrita, refletir os próprios medos, os próprios anseios, e uma possibilidade também de vencer esses medos, né, ao falar deles. Então, eu acho que é muito interessante, porque a gente vê essa relação de auto-reconhecimento da impotência tanto numa obra magistral como Dante, como o Saramago, que vem depois fazer esse eco tão interessante anos depois, e como que essa figura de linguagem é tão fascinante para a gente poder interpretar. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a professora Vera por conta do convite e de todo o pessoal da CESPUC e do pessoal do grupo do Saramarx. Eu acho vocês maravilhosos, sou muito fã de vocês, conheço o Matheus, sou do GESLIT, então... agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada por... Obrigada a você, Isabela. Eu fico pensando, Isabela, o que é pegar uma crônica que está dentro de um material mais denso e fazer dela tudo isso. Quer dizer, como pode uma crônica ser tão potente assim? Espetacular seu trabalho, seu exercício. Quando a gente estava selecionando, analisando os artigos que viriam para a revista, eu me lembro de comentários assim, muito interessantes sobre
o que você havia escrito. Assim, ouvi comentário, nossa, mas que coisa interessante que essa menina está fazendo aqui, muito legal. É riquíssimo, são 10 páginas, né, professora? Imagina, são 3 páginas ali de crônica, que tem toda essa riqueza, né? O Saramago é uma potência, assim, inigualável, né? Eu acho que tem muito. Ele mesmo falava, né, que quem lê as crônicas, quem não lê as minhas crônicas não me conhece, de fato. E ele tinha razão. Professora Vera, o áudio. Não sei se ela está falando. Ficou... Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora eu ouço. Sim. Parece que tem alguma imagem que está travada. Ele está olhando aqui para ele. É no YouTube? Não é aqui com ele? Só um instantinho, por favor. Isabela, parece que travou na sua imagem. Eu vou tentar te remover. Você entra de novo, só para ver se é isso. Obrigado. É curioso que, para mim, professora, eu tô acompanhando pelo YouTube também. Tá tranquilo, não tá... A imagem não parou, não. Ok. Vocês ouviram que o Marcos falou? Podemos continuar? É porque eu preciso que tá aí, Parece que está havendo algum problema, mas para algumas pessoas, não é para todo mundo, que a gente está recebendo informações aqui de que para muita gente está normal. Ok? Marcos Eustáquio, agora sua palavra. Você se apresenta também, por favor, e você vai ter os seus 15 minutos. Tá bem, agradeço. Boa noite novamente. Então, para começar a minha apresentação, eu faço doutorado na Universidade de Brasília, com a orientação do professor Augusto Rodrigues da Silva Júnior, que já se apresentou anteriormente, e eu estudo no doutorado 3 autores, né? O Machado de Assis, o José Saramago e o J.J. Veiga. A ideia é fazer um cruzamento entre os 3 a partir da noção de tanatografia, que também já é apresentada pelo professor Augusto, para entender esses 3 autores enquanto autores de narrativas do subterrâneo. Eu também sou professor substituto do Instituto Federal de Goiás, do campus de Águas Lindas, e faço parte do grupo de pesquisa liderado pelo professor Augusto, Crítica Polifônica, Teoria Brasileira da Literatura. Bom, então eu começo a minha fala. Na verdade, a minha fala vai, de certa forma, ser um complemento do que já foi exposto pelo professor Augusto, mas agora tentando me deter mais na análise propriamente do romance, As Intermitências da Morte. Então, essa formulação que nós fizemos, né, de uma tanatografia que ama, para pensar uma escrita da morte, mas em articulação com uma escrita do amor, né, e, por consequência, uma escrita que prevê as alteridades que essas relações pessoais, mas também coletivas, vão impor a essa obra, né? Eu também não queria perder de vista o comentário da nossa última comunicadora, porque essa exploração da prosa do José Saramago no âmbito do romance, me parece que tem certas... se resulta, de certo modo, também de uma exploração das crônicas. Então, eu acho que essas experimentações estilísticas, essas experimentações de gêneros literários, fazem parte de um esforço fulcral para que a gente possa entender a obra do José Saramago como um todo. Então, essa travessia que ele vai fazer das crônicas para posteriormente, né, se eu posso dizer assim, para sua fase última, né, da sua produção literária, que se dá mais detidamente no romance,
me parece ter certo alinhamento, pensando que a crônica, pela disposição, pelo seu formato, mas também pelo mecanismo transmissor por onde ela se veicula, trata-se de um gênero trata-se de um gênero intimamente responsivo, né? Então, a crônica ela tem esse pressuposto de uma responsividade diária com as realidades cotidianas, com as realidades das ruas. Eu acho que esse caráter dessa prosa viva, dessa prosa incessante, né, do José Saramago, quase que sem pausa mesmo, me parece que há a possibilidade de que a gente a entenda, compreenda como um modo também de se aproveitar dessa trajetória do cronista José Saramago. Então, eu queria abrir minha fala me articulando com a colega de mesa, mas também já aqui adentrando a análise das intermitências da morte, porque quando um romance começa com uma frase "no dia seguinte ninguém morreu", o romance se descortina para uma livre experimentação da matéria literária, para uma livre experimentação da narrativa, da ficção. E essa liberdade com a qual esse narrador, esse autor e esses personagens vão usufruir, gera alguns resultados, algumas reverberações que dão o tom, que dão a qualidade, né, dessa obra, que é uma obra dialógica, que é uma obra inacabada, do José Saramago, As Intermitências da Morte. Então, o professor Augusto já havia mencionado, né, já fez uma série de um amplo levantamento de referências crítico-teóricas que nós vamos mobilizando nessa análise. Essas referências todas que partem principalmente dos gêneros dialógicos da antiguidade, a gente dialoga com a época da antiguidade clássica, a gente dialoga com a sátira menipéia, com os diálogos socráticos, toda essa articulação de gêneros antigos, mas também de gêneros de uma modernidade, a gente acaba se amparando principalmente nos pressupostos do Mikhail Bakhtin, mas não só, também do Walter Benjamin, mesmo do Freud, se a gente for pensar na noção de tanatografia, né, que o professor também já havia mencionado. Então, só para fazer um resgate de todas essas referências, elas nos ajudam a compreender esse romance como resultado de uma prosa que é polifônica, de uma prosa que é dialógica e inacabada, uma vez que lança mão, né, desse caráter do romance conforme previsto, conforme compreendido pelo Bakhtin. E, nesse sentido, eu queria acionar também uma noção muito interessante que o Bakhtin vai aplicar na leitura do romance ao compreender enquanto um gênero que marcha para o futuro. Acho muito interessante a gente ter essa noção em vista, uma vez que a maior parte das teorias do romance do século XX, pelo menos aquelas de maior sistematização, e aqui eu estou pensando na teoria do romance do Lukács, ou na teoria do romance histórico do Lukács, estou pensando no Jameson, estou pensando no Auerbach, a maior parte desses grandes intérpretes do romance viram nessa disposição artística uma capacidade singular, excepcional, de diálogo com as realidades, de diálogo com a atualidade viva, não é? E o Bakhtin, ele vai além disso no sentido de que ele vai evocar o romance enquanto um gênero que aciona um passado, evocando-o para o fim de provocar uma atualização dele. Então, há sempre esse dialogismo entre um passado que parece que ter morrido, mas, ao mesmo tempo, por esse resgate, se atualiza, é permitido, né, essa íntima articulação entre um passado e um presente. Então, o romance, ele já, em sua própria formulação teórica, é um gênero que, exatamente por isso, é um gênero que vai se articular com, no mínimo, essas duas temporalidades, né? Só que aí o Bakhtin vai dizer que também é um gênero que ruma, né, que tem como rumo o futuro. Então, tem um caráter aí que a gente gosta de chamar também como messiânico, aí aqui dialogando novamente com Walter Benjamin, para pensar nesse esforço, que é um esforço histórico, que nos
incita, que nos instiga, que nos gera, que atua enquanto um motor de transformação de futuros, né? E as intermitências da morte, de certa forma, representa esse movimento para o futuro. Porque assim como se abre, se descortina com no dia seguinte ninguém morreu, ele também se fecha dessa forma, ou melhor, ele se abre para, né, um inacabamento insolúvel com a mesma ideia. No dia seguinte ninguém morreu. Então essa estrutura fugata, essa tanatografia, né, que foge aqui usada como experimentação de uma narrativa que, na sua primeira metade, é predominantemente coletiva, mas que depois, por meio de uma bifurcação engenhosa e romanesca, acaba sendo pessoal, individualista, acaba explorando terrenos que não são mais os terrenos públicos, né? Daquela, como diria o próprio narrador, daquela quadrupla crise gerada pela suspensão da morte, né? Posto que, como ele próprio vai pontuar, posto que com efeitos demográficos, sociais, políticos e econômicos, essa crise que se dá no âmbito político, ela terá uma reverberação, e aí a gente vai para a segunda parte do romance, ela terá uma reverberação nas relações humanas, pessoais e individuais, entre, excepcionalmente, um violoncelista e essa morte mulherificada, né? Para ficar com outra expressão que o professor também já trouxe. Então, essa experimentação, que não é singular das intermitências da morte, embora que tenha engrenagens próprias, ela tem como efeito essas crises, né? E pela disposição de gênero, pela disposição discursiva dessas obras, a gente compreende que essa crise que se dá, que é apontada no conteúdo do romance, é uma crise também motivadora de uma formulação romanesca. Então, há essa brincadeira. A ideia da gente pensar as intermitências da morte enquanto uma tanatografia parte também desse cruzamento, enquanto uma escrita que trata da morte, mas também enquanto uma morte que trata da escrita. Uma vez que, se você for ler a narrativa, você tem a morte efetivamente escrevendo. E essa escrita da morte efetiva, né, ela é analisada por gramáticos, por especialistas, por jornalistas. E o que se analisa, a gente não tem acesso a essas cartas exatamente, mas o que se analisa, o que se diz, parece muito com o que se diz da própria prosa saramaguiana, não é? Que, de alguma forma, dispensa certos usos da linguagem amarrados em normas gramaticais. Então, essa morte, essa escrita de morte, dentro da narrativa, que é também tanatográfica do Saramago, parece tratar-se de um desdobramento de uma denúncia desse próprio modus operandi de formular romance, né? E aí, por isso que eu achei tão interessante eu partir, né, da fala da colega sobre as crônicas do Saramago. Então, para me deter já e me encaminhar para o final, vou fazer uma leitura do romance, que eu acho que é fulcral para a gente entender essa tanatografia que ama, e de que forma que essa escrita de morte, por esses desdobramentos, amplia esse caráter de alteridade da narrativa, né? Então eu vou ficar aqui com um trecho que já é situado mais no desfecho da narrativa, mas que, de qualquer forma, né, se a gente for pensar na potência de semântica, na potência de significado que os desfechos saramaguianos costumam obter, eu acho que esse trata-se de um trecho fulcral mesmo para esse debate. Então eu vou fazer a leitura. Abro aspas, né, citando Saramago. Então ela, a morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a carta de cor violeta. Olhou em redor como se estivesse à procura de um lugar onde a pudesse deixar. Sobre o piano, metida entre as cordas do violoncelo, ou então no próprio quarto, debaixo da almofada em que a cabeça do homem descansava. Não o fez. Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo humilde. Ela que poderia desfazer o papel com o olhar,
reduzi-lo a uma impalpável poeira, ela que poderia pegar-lhe fogo só com o contato dos dedos. E era um simples fósforo, o fósforo comum, o fósforo de todos os dias, que fazia arder a carta da morte, essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela, que nunca dormia, sentia que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. Fecho aspas. Então, trata-se, de certo modo, de um dos resultados dessa experimentação, dessas experiências também, né? Que essa experimentação vão acarretar no romance, gerando, portanto, essa estrutura inacabada. Então, só queria mesmo fazer o fechamento. Há vários outros trechos que eu gostaria de ler, para ilustrar, né, essa capacidade fugata dessa narrativa, para ilustrar essa polifonia, essa polifônica contenda gerada em âmbito público e particular por essa morte que, além de abandonar o seu ofício, também se personifica e atua, né, também decide, assim como o narrador e assim como o autor, experienciar, né, as vivências humanas. Essa transgressão, essa mudança de estatuto, né, essa mudança do modo de existir da própria morte, também pode ser compreendido como um resultado, né, desse cruzamento, que é um cruzamento tanatográfico, mas que embora seja uma escrita que se articula com esses elementos do Thanatos, também se articula e se amplia em sua complexidade com esse epos. Então, a brincadeira que o Bakhtin, inclusive no seu texto, o epos e o romance, também vai indicar, né, exatamente por essa retirada de um elemento que, por uma tradição mais idealizante, é um elemento épico, é um elemento romântico, né, que é essa morte distante, ela se aproxima de nós. Então a morte se torna algo palpável, né? Ela se torna algo que compõe a nossa existência, que compõe a nossa existência diária, né? E dessa forma, então, a gente entende, né, essa tanatografia que ama, nas intermitências da morte, como um modo complexo e peculiar do José Saramago de formular um romance inacabado. Então, dessa forma, eu passo novamente a palavra para a professora Vera Lopes, agradeço a atenção. Que associação interessante que você fez com a nossa colega, com a Isabela, né? Que fio você conseguiu estabelecer. Muito interessante. Eu passo a palavra agora ao Matheus Roque. Peço também que se apresente e que tenha os seus 15 minutos de fama. Agradeço demais a professora Vera e tantos amigos assim, que eu vou vendo e revendo, tanto a Carinha aqui como a Isabela, como as pessoas, né, no chatzinho aqui no YouTube. Bom, então meu nome é Matheus Roque, né, como a Vera comentou, eu sou mestre em literaturas aqui pelo programa de pós-graduação em letras da PUC Minas. Fui orientado pela Vera, então, né, assim, o orgulho já bate nisso. E eu escrevi, né, sou membro também aqui do grupo, né, do Saramago Leitor de Marx, e o artigo que eu escrevi se chama Em Defesa de uma História Total, o poético e o histórico no José Saramago, né? Bom, uma questão que foi me inquietando desde a graduação, né, que eu fiz ali, foi tentar estabelecer alguns diálogos entre a história e a literatura, assim, né? Então, para mim, isso é uma questão muito importante. E ao chegar ao contato com Saramago, a pergunta que sempre foi me norteando foi entender este homem, né, esse autor, como um leitor dos historiadores. Então, essa era a minha grande questão, né? Pensar a forma como Saramago lê os historiadores.
Vera, eu acho que seu microfone está ligado. Bom, então essa para mim era a grande questão, e assim, nós temos, né, outros professores também que estão pensando sobre isso, né? Como a própria Tereza Cerdeira, da Universidade do Rio de Janeiro, né, que está pensando isso já desde os anos 80, então eu estou só chegando, né? Bom, e aí, como a gente está falando de Marx, né, que é a grande questão do grupo de estudos e também da publicação, né? Eu enfatizei na leitura do Saramago como leitor do marxismo, tá? Era a grande questão aí para o meu trabalho. Enfatizando, sobretudo, a ideia de história total, né? O Marx vai dizer que a história ela sempre tem que ser apreendida na sua totalidade. Então não dá para a gente fragmentar o histórico. E é isso que o discurso oficial da história, dos historiadores, né, fez durante muito tempo. Então se conta a história dos homens, não se conta a história das mulheres. Se conta a história dos ricos, mas não se conta a história dos pobres, né? E assim por diante. Então, a ideia do marxismo é uma noção de tentar compreender a história em toda a sua totalidade. E foi isso, inclusive, que eu estudei na minha dissertação, analisando o romance do História do Cerco de Lisboa. E, inclusive, já está disponibilizado aí, se alguém quiser ver, discutir comigo, me xingar, pode ficar à vontade, tá? Bom, e aí para o artigo, eu parti dessa mesma questão, assim, né? Eu fui analisar essa aproximação do Saramago com a história total e eu fui descobrindo outras coisas que me deixou muito bravo comigo mesmo, porque se eu soubesse disso antes, teria incrementado a dissertação e fortalecido bastante a minha argumentação. Mas, né, enfim, a gente vai estudando e aprendendo aos poucos, né? Bom, o que eu descobri na escrita desse artigo? Que o Saramago, além de trabalhar na escrita literária, ele era um grande tradutor, né? O Saramago ele traduziu um livro do George Deby, que se chama O Tempo das Catedrais. George Deby ele é um historiador vinculado à Escola dos Annales, e a Escola dos Annales é uma grande leitora do marxismo, né? E o próprio Deby, ele escreveu, né, a partir dessa obra dele, O Tempo das Catedrais, uma análise sobre a Idade Média, e ele formula essa análise historiográfica dele muito centrada nessa perspectiva da história total. Então, bem bacana, porque ao mesmo tempo que ele vai falar, por exemplo, dos judeus que eram perseguidos no contexto medieval, ele também fala da igreja. Então, ele não foca só no centro de poder hegemônico na época, que era o catolicismo, né? Ao mesmo tempo, quando ele vai falar dos soldados que lutavam na Idade Média, ele também fala dos artesãos que produziam as armas no contexto medieval. Então, o Deby meio que ele introduz no fazer historiográfico dele essa visão da totalidade, né? Bom, e aí, claro que isso a Escola dos Annales está fazendo ao longo do século XX, mas o Marx já formulou isso no XIX. E aí o Saramago, muito esperto como a partir da tradução desse livro, ele vai começar a se aproximar muito dessa perspectiva da história total, que, né, como eu disse, está muito bem referenciada no Karl Marx. Segundo Marx, quanto mais fundo nós vamos na história humana, quanto mais nós saímos das aparências, né, e vamos para a essência humana, mais nós percebemos que o ser humano ele é parte de um todo maior, né? Não dá para a gente separar. Então, ele é parte de uma totalidade. E aí, nesse sentido, o Saramago ele vai começar a levar isso para o seu fazer poético, né? Ele vai começar a levar isso. Bom, se vocês me permitem a leitura de um pequeno trechinho, o Saramago ele vai dizer de uma questão muito inquietante para ele, que é os textos historiográficos. Olha o que o Saramago faz. E aqui eu abro aspas. Não me satisfaz
aquilo que os textos históricos me dizem. Informam-me, esclarecem-me. Evidentemente porque é justamente para isso que a história se faz, que a história se escreve. Mas a verdade é que me deixa sempre com essa sensação de falta, de ausência de alguma coisa, né? Então, meio que o Saramago lê um texto historiográfico e para ele parece que vem uma sensação de que está faltando alguma coisa, né? O que exatamente? Eu não sei, mas algo está faltando. Há uma inquietude, né, no autor. Continua o Saramago. Falta aqui qualquer coisa, e digamos que com esse romance, com a minha literatura e com o meu trabalho de ficção, é como se eu quisesse acrescentar alguma coisa. É como se eu quisesse dizer que falta alguma coisa que eu venho dizer com a minha literatura, né? Então, é muito instigante a fala do Saramago, porque ele vai dizer basicamente para a gente assim, olha, nós precisamos completar a história com alguma coisa. Bom, isso está na minha dissertação também, tá? E lá na dissertação eu vou analisar essa inquietude do Saramago no romance História do Cerco de Lisboa, né? O último da fase estátua, segundo ele próprio. Mas aqui no artigo, para não ficar uma mera cópia, eu tento fazer esse exercício com uma outra obra dele. E aí eu pego o livro, que é o mesmo que a Isabela trouxe, que é A Bagagem do Viajante. Só um parênteses, eu tinha esse livro só em PDF, né? Não tinha as páginas dele. E a Isabela, muito gentilmente, tirou foto de cada página que eu precisava para referenciar no artigo, né? Então, obrigado, Isabela, você, amiga de milhões. Bom, então, eu analisei, diferente dela, uma outra crônica dentro do livro, que se chama Memórias Alheias, tá? Nessa obra de Bagagem Viajante. Esse livro ele é uma coletânea de crônicas que foram publicadas entre os anos de 1969 e 1972. E essa crônica especificamente, Memórias Alheias, ela vai tentar retomar o momento de proclamação da República em Portugal. Então, o Saramago, 60 anos depois da proclamação da República, ele quer escrever um livro, numa data comemorativa, sobre essa proclamação da República. Bom, o que me interessou muito na crônica é que ela é uma crônica meio que metatextual, né? É o autor confessando e nos dizendo sobre o seu processo de escrita. O que a gente vê também no História do Cerco de Lisboa. É algo que eu gosto muito. E aí o Saramago, na crônica, ele vai começar a querer contar a história do momento em que Portugal se torna uma república. Só que o nosso narrador dessa crônica, ele vai identificar um problema. Nós só temos uma história parcial. A gente sabe um pedaço da história. Bom, eu sei quem são os grandes heróis da República. Mas e o povo que estava na rua? A gente não sabe, né? A gente não sabe. E justamente por não saber, é impossível que a história se complete. Porque falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. O Walter Benjamin, que é um autor, né, também marxista do século XX, vai dizer que a gente só vai conseguir alcançar assim, a história de fato, né, quando nenhuma pessoa que já existiu for esquecida. Só assim nós vamos ter a história mesmo, né? Quando todo mundo tiver essa história contada. Bom, sabemos que é bem problemático, difícil, enfim, mas, segundo Benjamin, enquanto isso não acontecer, a história não está completa. Bom, e aí então, a crônica começa da seguinte forma. E aí eu peço licença a vocês para ler só mais um trechinho. Que diz o seguinte, o nosso narrador, né? Há uns bons 20 anos, deu-me um interesse repentino pelos casos e pessoas do começo do século XX. Achava eu que naquele tempo estaria a explicação de coisas que não conseguia entender e que ainda hoje
basto me confundem. E se é verdade que não me esclareci muito, pude ao menos reconhecer umas tantas pessoas de quem o ensino oficial pouco mais me dera de que o nome. Então ele vai dizer, olha, o ensino oficial de várias pessoas, a única coisa que ele me forneceu foi o nome de algumas. E outras tantas eu nem ouvi falar. Desapareceram ao longo da história. Então esse nosso narrador ele vai começar a investigar, buscar conhecer as pessoas que lutaram e morreram nesse momento da proclamação da República Portuguesa. E ele se depara com um problema. Gente, falta muita informação. Muitas pessoas simplesmente desapareceram dos documentos oficiais. Né? O Saltando, né, continua o nosso narrador. Entre mortos e feridos, se a relação de Stefanina não foge à verdade, foram 440. E se para o reconhecimento da gravidade do caso, 76 mortos chegam. Aí os tem o leitor. Há nesta lista poucas figuras conhecidas, de quem tenha ficado o nome. O almirante Cândido dos Reis é o mais familiar. E este tem apelido em esquina de avenida. Mas de jeito que ninguém saiba de quem se trata. Bom, boa razão tinha aquele polícia amador do Edgar Allan Poe, que dizia não haver melhor modo de esconder alguma coisa do que colocá-la à vista. Então, tipo assim, né? O que ele quer dizer? Um monte de gente, nós não sabemos nem o nome. Alguns a gente já ouviu falar, mas não tem nem ideia de quem seja. A gente só ouviu falar, né? Bom, continua o narrador. Vou percorrendo nesses documentos históricos, né, os nomes e vejo as profissões. Soldado, marinheiro, carpinteiro, tipógrafo, alfaiate, comerciante, tanoeiro, descarregadores, pedreiros, funileiros, tecelões, serralheiros, estudantes, enfim, né? Um rosário interminário de ofícios populares. Então, tinha gente de tudo enquanto é tipo, inclusive pessoas muito pobres, né? E neste ler e pensar, encontro de súbito o número 399 da lista com a seguinte menção: desconhecido. Nada mais além de eu ter morto uma arma de fogo e ter recolhido a morgue. Ponho-me a refletir, a olhar a palavra irremediável e digo a mim mesmo, enfim, que se não escrevi a verdadeira história da Revolução de 5 de outubro, foi apenas porque nunca conseguirei saber quem havia sido aquele homem. 399. Morto com um tiro e transportado para a morgue. Um anônimo português. Então, olha a ideia do Saramago. Se eu não conseguir contar a história real, né, a verdadeira história do que aconteceu na proclamação da República Portuguesa, o motivo eu não conheci todas as pessoas. Um deles morreu anonimamente, né? Um deles simplesmente desapareceu. Bom, então nós nunca saberemos a história completa do evento, né? Uma teórica que muito, né, tem me ajudado a pensar essas questões é a Leila Perrone Moisés, né, professora emérita da Universidade de São Paulo, enfim. E ela vai dizer que a potencialidade da literatura se encontra justamente aí, né, no fato de que é a literatura que complementa essas lacunas, né, essas faltas. Então, se nós não podemos saber do ponto de vista histórico o que aconteceu com essas pessoas, né, nesse evento, o que nos ajuda a pensar isso é justamente a literatura. Que o autor, se não sabe o que aconteceu, né, se não tem documentos, ele inventa uma situação. E é exatamente o que o nosso narrador vai tentar fazer, né? Bom, dentro do artigo, eu analiso também uma outra passagem, que é no romance Memorial do Convento,
em que, de novo, ele vai em busca dos invisíveis, né? Então, o que parece é uma tendência assim, bem constante no Saramago, né? Mas aí fica como um convite para vocês lerem o trabalho e pegarem assim, né, mais a fundo essas informações, tá? Bom, então, mais uma vez, eu agradeço aí, né, o convite da professora Vera para poder apresentar o trabalho e também publicá-lo, né? E todo mundo aí precisando, né? Estamos aí para trocar nossas figurinhas e ir aprendendo juntos, tá? Muito obrigado aí, Vera. Só agora, Bem, nós tivemos uma série de problemas no YouTube, porque estava muito lenta, essa, como diz o Augusto, essa imprevisibilidade das tecnologias, né? Mas acho que tem imprevisibilidade em tudo, só que as tecnologias, eu acho que acentuaram muito isso, né? Eu falo que uma das minhas angústias na construção da jornada Saramago é que é impalpável. Antes era tudo físico para mim. Agora é tudo impalpável, né? Então, se não são os meus monitores aqui, eu estaria perdida. Então, nós não temos perguntas, porque as pessoas começaram a ver muito lentamente. Como vai ficar gravado, a gente espera que as pessoas... Como está sendo gravado, né? A gente espera que as pessoas possam se comunicar conosco e tudo mais, não é? Mas tem uma pergunta do Daniel Vecchio, que está nos acompanhando aqui pelo streamer também, e eu acho que a gente poderia... a pergunta é feita para você, Isabela. Se você puder... você podia colocar todo mundo na tela agora, Wesley, né? Mas a pessoa que tem essa missão para tela desligada, ele sem ligar. Gustavo... não, desculpe, Augusto e Marcos, isso, se vocês puderem entrar, ótimo, obrigada. Então, tem uma pergunta, duas perguntas da Daniel Vecchio. Então, a primeira delas é: obrigada por compartilhar seu trabalho. Eu gostaria de saber o seguinte: haveria, então, uma diferença significativa entre o sujeito da totalidade épica com base em Lukács, quanto à totalidade concreta na visão marxista, aquele todo que é mais que as partes? Se sim, qual dessas totalidades você acha que Saramago estaria mais próximo? De qual delas? Eu dei uma respondidinha no chat, mas eu vou responder aqui também. Eu acho assim que, como eu mencionei, existe uma diferença bem concreta, né, entre a totalidade do sujeito da epopeia e a totalidade concreta do marxismo, né? O sujeito da totalidade seria uma totalidade da existência, desse destino traçado, né? Então, desse destino que já vem pronto mediante a oráculos, mediante a estrutura de uma narração da epopeia. E quando a gente tem essa totalidade concreta, né, essa é de viver realmente com a totalidade, né? Viver mediante toda a interferência da realidade, mediante a entender, né, a concepção de mundo, né, que a gente vive, né? Então, eu acho que essa totalidade concreta marxista, ela vem mais nesse sentido. Então, eu acho que o Saramago ele se aproxima dessa questão da totalidade concreta do marxismo, né? Ele não tem como se aproximar da totalidade da epopeia, porque ela é uma totalidade, literalmente, do romance da epopeia, né? Então, quando a gente pensa no sujeito do Saramago, das obras do Saramago, são esse sujeito do romance que está em busca dessa totalidade que ele não tem mais, né? Por ele estar rompido, né, com esse ambiente ali de ter um destino traçado. Então, como eu mencionei, eu acredito que o Saramago, ao colocar esses sujeitos com essas angústias, que também são angústias dele, ele tente nos estimular uma reflexão para que nós possamos ter essa totalidade na nossa vida, né? Que nós, leitores, possamos alcançar essa totalidade concreta, né? Exercer essa totalidade concreta da vida, enquanto leitores, enquanto refletidores da sua obra, né? Porque eu acho que o papel que ele tem ao esboçar esses sujeitos angustiados reflete justamente na gente, né? Porque a gente acaba lendo e percebendo nossas angústias e também percebendo onde, às vezes, a gente peca, né? A gente, quando lê a obra do Saramago, a gente tem toda aquela angústia, muitas vezes, né? Tem uns amigos meus que falam que não pode ler muito Saramago, que a gente fica maluquinho, assim, que fica com overdose do Saramago, a gente fica até meio pessimista, assim, meio... e muito incomodado, né? Porque ele causa esse incômodo. E eu acho esse incômodo fascinante, porque ele tira a gente da zona de conforto e estimula para que a gente seja
mais atento à nossa realidade, né? E para que a gente conviva com a nossa totalidade da nossa realidade. Então, acho que ele está na totalidade marxista e não na totalidade epopeia. Eu acho que é isso. Sabe, Isabela, que quando a gente vai... uma vez um colega comentou comigo que essa questão da gente ser materialista histórico, ela falou, olha, a gente vai chegando num ponto que a gente não dá conta de viver, a gente se mata. Eu falei para ela, eu nunca vi materialista histórico se matar. Bom, eu nunca fiz uma pesquisa a respeito. Materialismo histórico, ele te revoluciona. Inclusive porque você compreende que a questão histórica é feita por nós, não tem um destino da epopeia, né? Não há um destino pronto para o herói percorrer, o herói tem que construir o seu destino. E aí, o materialista ele pode ser pessimista em relação ao processo do mundo, entender a dificuldade que é o processo, né? E entender, por exemplo, eu como marxista, eu entendo perfeitamente que eu não vou rever revolução nenhuma, mas que o caminho está posto pelas condições de produção da história, neste momento histórico, o capitalismo, né? E aí eu acho que é a grande questão disso que você acaba de dizer, que é o pessimismo, mas é o pessimismo que te move, né? O otimismo, ele nos acomoda. A esperança... nós temos um colega marxista, é velho o sobrenome dele, todo mundo chama de velho, mas é o sobrenome dele. Ele fala que a palavra esperança não é uma boa palavra, desesperança que é. A gente tem que se desesperançar. Porque enquanto você tem esperança, você não se move. E a desesperança faz com que você diga, não, desse jeito não pode ficar. Né? Aí eu acho que é bem essa questão. Marcos, eu posso fazer uma pergunta? Nós estamos sem perguntas aqui, não vieram ainda do YouTube. Posso fazer uma pergunta? Eu estava comentando aqui sua fala, professora. Tem uma frase do Walter Benjamin que eu acho que condiz muito bem com isso que você disse. Que ele vai dizer que o pessimismo é a nossa palavra de ordem que nos impede de fraquejar. Então, eu acho muito interessante como pensar esse materialismo histórico mesmo como uma força emancipatória, né? Como uma força transformadora. Mas, por favor, faça a pergunta. É porque você disse que a escrita trata da morte e a morte trata da escrita. E você considera isso como uma estratégia metalinguística do Saramago, não é isso? Eu entendi? Também. Também? Metalinguística e poética. Aí você pode explanar um pouquinho isso para mim, que eu achei uma coisa muito interessante isso. Então, na verdade, isso está totalmente em diálogo mesmo com a pesquisa do professor Augusto, né, que a gente está fazendo em grupo, que é pensar a tanatografia não exatamente como um conceito, mas como um fenômeno. E sendo um fenômeno, a tanatografia, portanto, ela pode ser entendida como um conjunto de tipologias literárias. Uma vez que essa junção de escrita e morte, ela pode se materializar literariamente de várias formas. A gente tem, por exemplo, uma épica como, sei lá, Odisseia. Trata-se, pelo elemento catabático lá dentro mobilizado, tem uma escrita de morte, mas não se efetiva do mesmo modo que, por exemplo, a gente vai encontrar lá nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que, na verdade, é uma arena de morte edificada para se escrever, né? Já nas intermitências da morte, a gente tem outra coisa, não é mais uma arena de morte, agora a morte se personifica. Então, essa ideia da tanatografia enquanto uma ampla possibilidade de combinações entre o elemento mortuário e o elemento gráfico, o professor Augusto é o idealizador da noção de tanatografia, né? Estou aqui me antecipando, professor. Mas então, esse conceito ele acaba prevendo essa ampla possibilidade de articulação tanatográfica, que se dá em várias engrenagens, a depender do autor, a depender do gênero literário em que aquilo se manifesta, a depender da obra, né? Então, a ideia é essa, professora, a ideia é pensar essas várias realizações tanatográficas e literárias. Se o professor Augusto quiser complementar, não sei, eu espero ter sido claro. Se ficou alguma coisa, alguma brecha ainda, também posso explicar. Eu não te ouço. Agora sim, agora eu ouço. Para você. Só ouvi um trecho da fala da professora Vera. Eu também não vi, eu só vi um trecho. Pode repetir, professora, por favor?
Falhou de novo. O Matheus vai fazer uma pergunta. Guilherme, a gente não ouviu o que você falou para o Marcos. Não, eu disse para o Marcos que está ok, que o que ele me disse que é ponto de bem. partida para conversas, né? Matheus, você tem uma pergunta que você recebeu para o professor Augusto? Sim, eu queria fazer uma pergunta que pode ser para o professor Augusto e também para o Marcos, porque eles falaram de um grupo de estudos polifônicos, né, e tudo. E o Marcos chegou a comentar, né, dessa questão da polifonia, e ele pega autores assim como Machado, né, e o próprio Saramago. E aí eu queria ver, assim, saber um pouco de vocês, se vocês chegaram no grupo de vocês a estudar esses autores, pensar a ideia de polifonia no Saramago. A vida toda. Então, partindo da ideia do Saramago polifônico, professor? Na verdade, não sei quanto tempo a gente tem. Temos 10 minutos. Então vou tentar ser bem sucinto. Na verdade, tem esse conjunto de autores, né? A gente sabe que a polifonia especificamente é um estudo do Bakhtin sobre Dostoiévski. Mas, né, no Brasil, principalmente, a gente foi ampliando esse debate, pensando as camadas do monologismo, do dialogismo. Mas tem um rol de autores que nos atrai mais, né, pela sua forma de escrita, isso que a professora falou de metalinguagem, né, que a gente também chama de autoconsciência narrativa, que é essa tradição do Cervantes, do Stern, do Rabelais, do próprio Machado, do próprio Dostoiévski, enfim. E a gente tentou também ampliar isso, né, durante tantos anos, fazendo esse debate no Brasil, com esses grupos, né, imensos de teorias e desdobramentos. E o Saramago, para nós, também se apresenta nesse rol, né? Claro que tem aí uma provocação nossa, né? Eu fui orientado pelo Paulo Bezerra, então, desde a minha tese, a gente já vem fazendo esse debate. Escrevi sobre Machado, minha tese sobre Machado de Assis, então também, e aí hoje, há muitos anos, né, vem trabalhando também com Walter Benjamin, Willy Boll, então a gente vai acrescentando essas camadas, né? Mas dentro do tempo, é isso, como a professora falou, a gente vai começar aqui, né? Amanhã cedo a gente vai falar mais disso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, Augusto, assim, é uma pergunta genérica, assim. Como você está tratando de tanatografia, eu fiquei pensando se é possível considerar que dentro do leque filosófico do Saramago, esse seria o tema mais filosófico dele, ou não? Olha, é uma grande pergunta, professor. Assim, eu acho que quando ele movimenta a morte, nesse sentido, assim, bem genérico, seria mesmo, né? Porque o ponto mesmo da filosofia, buscando ainda esse debate que eu consegui ouvir um pedaço, esses são os filósofos para a vida e os filósofos para a morte, né? E tem toda essa tradição, né? Basicamente, eu vejo o Saramago, independente do otimismo ou pessimismo, mas Saramago é um filósofo. Se a gente pensa que ele é um ensaísta, que ele pode ser integrado também ao grupo de filósofos, assim, da tradição do ensaio, o Saramago tem ele escreve a parte da morte para falar da vida, né? O Saramago tem sempre uma esperança de vida, né? Eu sempre falo da epidemia de gravidez na Jangada de Pedra, a Lídia grávida quando o Ricardo Reis vai embora. Então, assim, tem sempre um sopro de vida ali, mas eu acho que, de modo genérico, né, quando ele toca profundamente a morte, mas eu acho que quando ele vai para a religião também, ele faz isso, né? Então, ele tem essa capacidade, né, de movimentar essas grandes forças com essas pessoas mais humanas, né, que são os personagens dele. Matheus, você está por aí? Tá. Matheus, você cita, informa, né, sobre o Saramago, o tradutor. Uma pergunta, a gente não tem os textos, nenhum texto em mãos assim, mas a impressão que você tem é que ele é um tradutor que tem uma veia literária na tradução, ou ele muda o discurso para um discurso
muito pautado mesmo na denotação, que seria, eu não sei se denotação é a melhor palavra, mas que seria uma tradução muito próxima do discurso recebido. Ou ele tem lá os toques de literato? Entendi. Vera, eu li o livro, né, que ele traduziu, mas eu só li este, que é o do Gibi, né? E assim, por não ter comparado com o francês, que é o original, não sei se eu saberia responder isso, sim, mas eu acho que o Saramago lia para uma linha de tradução, mas assim, talvez por uma sede de conhecer o texto, sabe? Um desejo grande de saber do que se tratava, porque, querendo ou não, a tradução é um estudo, né? Pesado, assim. Você conseguir transpor de uma língua para outra, né? É um estudo muito denso. E é engraçado que todo lugar que a gente vê o Saramago como leitor dos historiadores, o Gibi aparece muito, né? Inclusive, o próprio Vecchio, que estava aí com a gente, não sei se está aí ainda, chegou a comentar num dos artigos dele, que eu usei na minha dissertação, essa aproximação, a professora Tereza Cerdeira também fala. Então, tipo assim, ele tem um interesse pelo Gibi, né? Talvez aí se deva aos estudos dele para poder fazer a tradução, né? Agora, eu acho que para a gente conseguir alcançar essa resposta, não precisaria comparar, né, com o original. Não fiz isso. Ok, meus amigos, vamos encerrar essa nossa mesa. Nós tivemos 3 problemas de tecnologia, né? E a gente vai tentar resolver amanhã bem cedo, para que não haja o mesmo problema nas outras mesas. Eu espero que porque as pessoas têm o nosso endereço eletrônico e que possam mandar comentários e perguntas para nós sobre esses trabalhos. A minha solicitação é que vocês divulguem muito a revista do CESPUC, coloquem entre os materiais para os alunos de vocês, para os colegas de vocês, para que a gente possa divulgar. Nós vamos fazer uma revista histórica da terceira jornada Saramago. E aí já vou anunciando um pouco a vocês que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, um lançamento da revista, que ela vai ser uma revista histórica, com fotos, com gravação, com os links e tudo mais. E aí eu gostaria muito que a gente fizesse um tipo de lançamento dela, para dar fôlego ao que a gente está fazendo nessa jornada, e com a contribuição de muita gente, né? Essa revista, especificamente Nosso Amor e Engajamento, ela está belíssima, cada texto melhor do que o outro. Assim, e eu estava com tanto medo, porque a gente está escrevendo tanto nesse ano de Saramago, que eu falei, gente, não vai ter ninguém para escrever. As pessoas estão ocupadas escrevendo para todo quanto é lugar. Não, vem um número bacana de pessoas, de textos, e com uma qualidade, assim, textos ternos, com ternura, sabe? Assim, textos com voz de ternura. O seu, por exemplo, Isabela. Sabe? Que você percebe, assim, a veia do pesquisador. O grupo do Augusto é uma coisa impressionante, como que ele tem uma consistência de pesquisador. Você vê lá um movimento de quem estuda com essa perspectiva, que não é a perspectiva de quem está estudando, é de quem está pesquisando. Então, trabalhos assim deliciosos de acompanhar, né? E aí eu estou anunciando isso para vocês, para a gente poder se movimentar. A hora que, se a gente conseguir fazer esse lançamento, eu vou avisar vocês, a gente vai tentar uma programação para nós fazermos esse movimento, tá bom assim? Ok? Nossa, é um prazer, assim, inenarrável, né? Encontrar gente que ama o Saramago como a gente, né? Eu acho isso muito lindo, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas hoje em dia se distanciando, né? Tratando a pesquisa enquanto trabalho, e sempre que eu vejo um saramaguiano tem sempre o amor, né? Nunca há só o trabalho, né? A gente sempre consegue enxergar esse lado humano das pessoas. Eu acho isso mágico, assim, eu acho isso lindo. Eu acho esse projeto de vocês, assim, maravilhoso. Eu acho que é isso. Me sinto muito grata. Boa noite a todos, então. Amanhã nós temos mesa de vocês, vão se repetir, nós vamos nos replicando, né, com trabalhos interessantes. Então, nós nos vemos nessas próximas mesas. E convido vocês para as outras atividades da Jornada Saramago, que estão muito interessantes. Uma coisa que eu queria muito fazer propaganda. Nós temos diálogos ficcionais de Saramago amanhã. Ok? Que foram feitos pelo Daniel Vecchio e pela Fernângela, os dois pertencem ao grupo Saramarques, e um trabalho muito bacana, que são perguntas atuais com respostas do Saramago. Fizeram um estudo muito bacana para poder fazer isso. Convido vocês a participarem, tá bom?
Muito obrigada a todos. Boa noite. Fiquem bem. Tudo de bom para vocês. Nós temos eleição por aí, gente. Boa noite, gente. Todo mundo. Mensagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.